Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Márcio Eduardo e Olga Miranda comandam a partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco. Programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Brasil Espírita, estamos aqui mais uma vez para a realização desse programa maravilhoso, denominado Espiritismo em Foco, um programa de debate no qual vocês todos podem participar conosco, postando suas perguntas, suas contribuições em relação à doutrina dos espíritos e o tema que nós iremos desenvolver hoje, denominado O Despertar do Espiritismo. Como convidada como convidada temos hoje a nossa querida irmã Vera Porongaba. E hoje o nosso estudo está muito repleto de flores lindas e maravilhosas. Nós temos aqui do lado direito a Neuzinha, do lado esquerdo nós temos a Vera Porongaba, e lá, ali no sofá, nossa amiga querida Graciete, que está aqui visitando o nosso estúdio, e sem contar o Márcio Eduardo, que está bem aqui, dirigindo, né? Mexendo ali nos equipamentos, que é tanto botão, queridos ouvintes, que a gente não consegue ter dimensão de como é complicado isso aqui. Mas é isso, estamos muito felizes com a presença da nossa irmã Vera, que aceitou o convite de estar aqui presente para dialogar sobre esse tema maravilhoso. E fiquem atentos para que vocês possam também participar. Vamos fazer... Antes de iniciar nossos trabalhos da noite de hoje, primeiro vamos cumprimentar a Vera. Boa noite, Vera. Boa noite, Olga. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, Neuzinha e Márcio Eduardo. Boa noite, ouvintes, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Espero que tenhamos um momento muito prazeroso. Com certeza, assim será. Boa noite, nossa querida irmã, que aqui está linda, maravilhosa. Vocês precisam ver. Né? Nossa querida amiga Neuza Amélia. Boa noite, Olga. Boa noite, Márcio. Boa noite, Verinha. Nossa querida e doce Verinha Porongaba. Obrigada. Trabalhadora do Centro Espírita William Crookes. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, ouvintes de Alagoas, Arapiraca, Brasília. Olá, Brasília, Vitor João aí na escuta, Rio de Janeiro, ouvintes do Brasil e do mundo que estão sintonizados nesta frequência de luz. É isso, queridos ouvintes. Então, hoje
nós vamos dialogar sobre esse tema, o despertar do espírito, mas antes nós queríamos lembrar para todos vocês o nosso 5º Congresso Espírita, com o tema central o Sermão do Monte, a se realizar no dia 5, 6 e 7 de julho do corrente ano, no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso. Garanta já a sua vaga no número 30 22 03 25, repetindo 30 22 03 25. Queridos ouvintes, eu falo isso todo o programa, todo o início do nosso programa, porque eu sei da importância desse congresso para o movimento espírita, que possamos unir nossos corações, nossas mentes, em torno desse ideal tão nobre, que é a divulgação da doutrina dos espíritos. Vários palestrantes virão de fora para se doar, para transmitir suas experiências, seus conhecimentos para todos nós, então que possamos estar lá, não é? Agradecendo a eles, a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, que nos proporcionar esse banho de luz através do conhecimento transmitido por esses irmãos que aqui estarão conosco. Eu quero dar um recadinho também em relação à festa que haverá amanhã, um grande arraial da Fraternidade Espírita Deus Conosco. Será na Casa de Festa Floros, a quem nós agradecemos, que foi uma doação dessa casa, para que a Fraternidade Espírita realizasse esse evento tão maravilhoso. É um evento em que a gente se diverte muito, sabe, Verinha? E sem nenhuma gota de álcool. Que maravilha. É um evento em que a gente demonstra como é possível você brincar, você se divertir, você se confraternizar sem nenhum tipo de artificialidade, não é? Somente com o amor, o companheirismo, a alegria. Isso. Que brota do reencontro com os amigos queridos, né? Então está aí o grande arraial, vai ter dança, nós dançamos, tem dançarino até contratado para não ficar nenhuma dama sem dançar. Então vai ser muito divertido, então será início às 19 horas, então vocês estão convidados, o ingresso custa R$ 35,00, mas com tudo incluso, né? Todas as bebidas refrigerantes, suco, água e os alimentos. Bom, então vamos dar início ao nosso programa pedindo a Neuzinha para fazer a prece de abertura dos nossos trabalhos. Agradecemos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus Cristo, nosso irmão e guia, pela permissão concedida para estarmos mais uma vez reunidos, realizando este trabalho de puro amor. Agradecemos a presença desses amigos espirituais tão queridos, do nosso coordenador, este espírito amigo que dirige este programa e que tem nos abençoado e fortalecido para darmos continuidade a esse trabalho de amor e tem nos orientado nas decisões a serem tomadas. Que Jesus seja a nossa inspiração sempre e Kardec a luz dos nossos raciocínios. Que a paz e o amor estejam em todos os lares neste momento. Graças a Deus. Que assim seja. Então, que Jesus nos abençoe a todos e inspire nossa irmã Vera e a nós também, né? Para que nós possamos estarmos sempre no limite da doutrina dos Espíritos, sendo fiéis aos ensinamentos do Mestre amado Jesus. Então, Vera, fique à vontade. Bem, como vocês mesmos já apresentou o tema, Olga, nós vamos conversar a respeito do despertar do espírito. E lembrando que esse é um tema que ninguém melhor do que a nossa veneranda Joana de Ângeles nos traz em várias das suas obras da coleção psicológica, não é? E em geral é um tema um tanto complexo, mas vamos tentar simplificá-lo, né, para a compreensão de todos nós,
porque o momento em que vivemos no planeta está a exigir esse despertamento. É mais do que nunca é hora de despertar. Mas a gente não pode fazer muito quando não compreende. Portanto, a proposta é esclarecer quais são as estratégias, como que nós podemos acelerar esse nosso despertar consciencial. Então, voltando à nossa veneranda Joana, o que ela trata é o despertar, não é o despertar daquele sono fisiológico, isso não é bem isso, mas sim o despertar da consciência espiritual, que é um longo processo, um processo que começa no momento em que nós encarnamos como seres pensantes e com já inteligentes, né? E temos toda a jornada de evolução à nossa frente. Então, Joana nos explica que são basicamente 5 os níveis de consciência. Mas valendo lembrar que esses níveis não são como degraus que a gente pula de um para o outro, mas é um processo progressivo de evolução da consciência de cada um de nós enquanto espíritos. Então, segundo Joana, nós temos 5 níveis, como eu falei, sendo que o primeiro ela denomina de o nível 1, o sono sem sonho. Depois a gente detalha rapidamente cada estágio desse. O nível 2, o sono com sonho. O nível 3, o sono acordado. E o nível 4, a transcendência do eu. Nível 5, a consciência cósmica. Então, é todo um caminhar, todo um longo processo de despertamento. Então, voltando ao nível 1, quando Joana chama de sono sem sonho, ela se refere àquele momento em que nós estamos na Terra estagiando sem reflexão do significado existencial. Em geral, são as primeiras encarnações do espírito, em que fala mais alto as necessidades fisiológicas, de alimentação, de reprodução, de repouso, que mobiliza todas as energias do ser para as suas atividades do cotidiano. Nesse estágio inicial, nós agimos muito mais por instinto do que de forma consciente. Como ela diz, é o estado inicial da evolução das primeiras encarnações. Vive-se quase que automaticamente, sem perceber a realidade do outro. As pessoas vivem olhando para si próprio, atendendo suas necessidades, em que o ego é a força maior que impulsiona as suas ações, o seu pensamento, os seus desejos. E Joana diz que, embora o intelecto já esteja em ação nesse primeiro estágio, não existem paradigmas para o comportamento que esteja arquivado no íntimo de cada um, sendo que essas primeiras experiências que vão se consolidando, à medida que vão sendo vividas, elas vão constituindo um arcabouço de conhecimento que vai se aprimorando à medida em que nós vamos vivenciando novas e novas experiências encarnatórias. Nesse estágio, não há participação intelectual mais profunda, até porque o espírito não tem experiências anteriores acumuladas que lhe dê um referencial para que ele possa comparar e discernir. Então, daí começa o despertamento gradual nessas primeiras encarnações. Só que é interessante a gente observar que, embora sabemos que já tivemos tantas e tantas jornadas anteriores, nós vamos nos dar conta que muitos dos nossos irmãos na atualidade ainda estão nesse estágio. Voltaremos a conversar rápido sobre isso. Então, no nível 2, Joana chama o sono com sonho, que também ainda não é a criatura desperta, mas é um sono em que ele já tem inícios de percepções e consciências mais profundas, e que aquelas impressões do passado, o seu espírito primitivo, já vai perdendo o significado dominante. Então, o instinto vai dando espaço à inteligência espiritual.
O vir a ser começa a despertar o interesse do espírito, pois que constitui sua meta a ser alcançada. É a proposta de vida. Então, mesmo que não, de forma ainda não plenamente consciente, o espírito sabe que algo mais o aguarda aí na frente, né? E os seus impulsos instintivos já começam a ser controlados pelo discernimento. Uma vez que ele já conseguiu acumular aquelas experiências anteriores, ele vai se tornando consciente e capacitado para comparar vivências atuais com coisas vividas anteriormente, de forma que ele já é capaz de discernir e distinguir o certo e o errado. E é nessa hora em que o espírito consegue discernir o certo do errado que vai surgir um fenômeno interessante, que é o sentimento de remorso, de arrependimento por ter optado pelo erro, né? E a partir daí a busca da reparação. Então, nesse nível 2 do sono com sonho, surge um fenômeno psicológico importantíssimo, que é a culpa. Quando ele toma consciência do erro cometido. A culpa ele tem um papel importante, porque só quando nos sentimos culpados, nós começamos a nos preparar para responder pelos nossos atos. Então, surge o sentimento da responsabilidade. Então, é a forma de despertar daquele sono profundo, instintivo, primitivo, das primeiras encarnações. Então, nesse momento, um outro elemento muito importante vai fazer a grande diferença, que é a vontade. A vontade de se redimir, a vontade de se corrigir, a vontade de não mais errar, de começar a se transformar. Então, nesse estágio, a partir do exercício da vontade, o espírito vai atingir um terceiro nível consciencial, que é o nível em que Joana chama de sono acordado. Nível 3 da consciência. Ele descobre a finalidade da própria existência. Ele começa a perceber que não está aqui por acaso, que não está aqui para uma grandes férias, né? Como a gente diz, nós não estamos na Terra para gozar um período de férias. É um momento em que ele começa a tomar consciência da sua responsabilidade no seu espaço vital, da família, do seu meio social, de alguma coisa. A consciência começa a dizer, olha, tem algo mais que você tem que dar conta, né? Então, nesse estágio, o espírito começa a se dar conta que a felicidade é uma conquista íntima. Ninguém pode dar para ele a felicidade. A felicidade não vem de fora para dentro. A felicidade, ela é uma conquista individual que está a seu alcance, dependendo das suas atitudes. Então, aí sim, nesse nível 3, o espírito começa a viver sob nova dimensão, direcionando seus esforços para uma família maior, além do seu próprio umbigo, além do seu próprio eu, seu ego, né? Nesse nível 3 do sono acordado, aí começam a acontecer as transformações mais profundas e surge o senso da religiosidade que nos abraça, o desejo de participar do bem comum, de adentrar numa atividade que vai beneficiar o próximo. Surge a oportunidade do trabalho voluntário, não a oportunidade, apenas o desejo de fazer algo além de si próprio, né? E aí, a partir desse estágio 3, o espírito vai alçar o nível 4, que é o eu transcendente. Para nós é até meio... Não é uma coisa muito comum a gente falar em transcender. A gente, no meio espírita, fala mais em evoluir. Mas se a gente lembrar as filosofias orientais, as tradições orientais, eles dão muita ênfase na importância da transcendência. Estamos aqui para transcender. O que é o transcender? Ir além daquilo que já fomos. Então, essa é a grande missão dos monges budistas, aqueles que buscam, né, através da meditação, das suas práticas religiosas, transcender a si próprio, se tornar melhor daquilo que ele é no momento, né? Aí, no nível 4, a gente pode efetivamente dizer que o ser já está desperto.
é quando o espírito acorda. Quando ele chega a esse nível, né, do eu transcendente. E nesse nível, ele adquire o quê? A autoconfiança. A mente saudável para lidar com todos os fenômenos existenciais. Ele encara os desafios com mais serenidade, com mais fé, com aceitação, com resignação. E entende que a dificuldade, ele está muito mais naquilo que nós damos importância do que realmente no fato. Ele começa a dar pesos corretos aos fatos que lhe acontecem, aqueles ditos assim, imprevistos, infortúnios, passa a ser visto com outro olhar, o olhar consciente, não é? De oportunidade que a vida está trazendo, consciência de si mesmo, de que ele é muito mais do que o ego, muito mais do que as suas necessidades primárias de comer, de reproduzir, de buscar os prazeres vinculados ao mundo material. Então, aí, nesse nível do eu transcendente, o espírito começa a se colocar a serviço da vida, a ser um co-criador do bem. Passamos a colaborar com a criação divina. É um estágio que, não sei, eu acho que a essa altura, os ouvintes e nós já temos condições de começar a refletir em que nível de consciência que eu estou, né? Qual é o meu nível? O 1, sono sem sonho. O 2, sono com sonhos. O 3, o sono acordado. O 4, o eu transcendente. Já passei além do meu ego, né? Já estou numa consciência maior. Até que, nesse processo evolutivo, o espírito chega ao nível 5, que esse é sublime, que é o nível da consciência cósmica. Onde a gente lembra o Mestre Jesus quando ele falou: eu e o Pai somos um. Quando chegarmos ao nível da consciência cósmica, vamos entender que nós todos somos um. Então, agora chega a hora da gente refletir, não é? Quantas existências já tivemos que viver para despertar? Quantas consciências? E quando a gente olha em torno à nossa sociedade, à humanidade como um todo, vale a pena a gente perguntar: estamos despertos? Estamos despertos? A humanidade está consciente? Ou não? E aí a gente fica, né, impactado, porque a própria Joana de Ângeles, ela afirma categoricamente que estamos vivendo como autômatos, seres inteligentes, tecnologicamente adiantados, porém em conflitos profundos e angustiantes, consequentes do afastamento da consciência, da nossa consciência, das inexauríveis fontes da vida cósmica. Ou seja, avançamos tanto, mas estamos ainda tão desconectados do divino, da nossa fonte. Verdade. Então, o que a gente vai encontrar na grande realidade atualmente? O homo, como ela chama, tecnológicos. Aquele homem robotizado, do fazer, do tentar, do correr atrás, do ter, de cada vez ter mais, né? Estamos globalizados, sim. Internautas todos somos, interconectados, superlotados de atividades, mas, né, naquele estilo de vida fast style, tudo tem que ser rápido, a comida tem que, né, a gente nem senta para comer, não senta para conversar com os filhos, não olha nos olhos das pessoas, não tem tempo, a gente olha para a telinha do telefone, do celular, no WhatsApp. É o que a gente pode dizer. A humanidade atingiu a glória da mente, mas a dilaceração da alma. Estamos nesse estágio, por isso é tão crucial a gente conversar sobre isso. E as consequências desse estado de coisas, dessa humanidade robotizada, automatizada, são nefastas. E elas se apresentam em todas as partes, tanto faz os países de primeiro mundo como de segundo, ou em desenvolvimento, enfim, onde a gente vai ver a supervalorização das coisas materiais em detrimento dos valores morais, onde a gente vê todas as formas de enriquecimento ilícito vistas sem culpa nenhuma,
As pessoas que utilizam desses meios ainda sequer despertaram do nível 1, porque não tem culpa, não apareceu a culpa. Acha que é válido, desde que os fins valham a pena. Em geral, sempre fins individualizados, egóicos, né? Egoísticos. Então, a gente vai encontrar o alcoolismo, o tabagismo, todo tipo de droga, a violência urbana, a criminalidade, ao mesmo tempo a miséria e o crescimento da desigualdade, os transtornos psicológicos, que nós conversávamos aqui antes até do programa iniciar, como que nós estamos vivendo um momento extremamente preocupante, em que as pessoas estão entrando em graus intensos de ansiedade, e daí para a depressão é um pulo apenas, né? Todos os níveis, crianças, jovens, idosos, e aí resultando em quê? Um número assustador de suicídios. Então, essa é a leitura que a gente faz do momento, não é? O ensandecimento por todas as paixões mundanas. A supervalorização do material, do corpo físico. A gente vê nas academias as garotas lindas, super malhadas, mas a gente busca o que será que tem naquelas cabecinhas, né? Parece-nos que estão ainda tão ocas, né? E isso é uma consequência da desconexão do eu profundo do psiquismo divino. Nós nos desconectamos. E a consequência é a ausência da fé, um vazio existencial que está na base de todo o processo depressivo, uma sociedade destroçada, o esgarçamento de todo o tecido social. Então, a gente precisa despertar. Mas e o que é despertar? Para Joana, despertar significa identificar novos recursos ao alcance, descobrir novos valores expressivos que estão sendo desperdiçados e propor-se significados novos para a vida, antes não percebidos. Então, o despertar é a gente começar a conduzir a nossa vida de forma mais enriquecedora, na busca de novos valores e possibilidades. Mas, colocando a escala de valores, tirando de ponta cabeça e colocando os valores éticos e morais acima dos valores materiais. Então, essa realização, que é um desafio para cada um de nós, ela não se dá somente quando tudo está bom, muito pelo contrário. É na hora do desassossego, da hora da dor, dos infortúnios, que a gente tem a grande oportunidade de despertamento. Então, é nessa hora em que a gente vai, se souber fazer a pergunta certa, não aquela pergunta, mas por que isso está acontecendo? Porque logo eu. Nunca fiz mal a ninguém, a gente ouve tantas pessoas dizerem isso, né? Sim. Mas sim perguntar, o que a vida quer me ensinar com isso? O que é que eu posso tirar de aprendizado dessa experiência, por mais dolorosa que ela seja? E principalmente, por mais dolorosa que ela seja. Então, é hora de despertar. Agora, vocês podem estar perguntando assim, mas o que a gente faz para despertar, né? Tem uma dica que a Joana nos dá que é fantástica. É prestar atenção àquilo que nós damos atenção, em cada detalhe da vida. Então, a gente começa a parar e pensar assim, né? Em que eu estou empregando meus talentos? Em que eu estou dirigindo a minha energia? Quem são as pessoas com quem eu estou me acompanhando? Com quem eu gosto de estar? Quais são os lugares que eu vou? O que eles me agregam? O que eles me somam? Não é? Cada atividade minha que eu faço durante o dia, o que é que isso vai trazer de positivo? O que é que isso soma para o meu despertar? Porque Jesus, ele próprio nos ensinou o seguinte, que onde está o teu coração, aí está a tua vida, a tua energia e teu pensamento. Se a gente presta atenção onde está nosso interesse, os nossos valores, o nosso coração, então a gente vai saber o quanto perto ou distante nós estamos do despertar. Então, ele recomendava que não ajuntássemos tesouros na terra, mas sim no céu, onde a traça não rói, os ladrões não pilham. Porque ali, sim, a gente pode colocar o nosso coração sem temor de perder.
Então, a dica que eu já deixo aqui para a gente começar a discutir, que aí vocês começarem a falar, é justamente pensar onde que nós estamos colocando o nosso interesse, para que direção a gente está encaminhando as nossas energias, que música que eu gosto de ouvir, quais são as leituras que eu faço, quantos minutos do meu dia eu paro para refletir sobre mim mesmo, para avaliar as minhas ações, aquilo que eu posso melhorar. Então, enquanto não fizermos isso, a gente vai estar sonâmbulo mesmo. Vamos estar vivendo como autômatos, robôs, altamente tecnologizados, mas muito distantes do coração divino. E fica o desafio aí, para a gente começar a pensar nisso. Vai pesar, como eu já disse inicialmente, muito a força de vontade, o querer fazer diferente, que é a grande magia aí, porque tudo vai depender de nós. Ninguém consegue despertar o outro. A gente desperta sim as criancinhas para ir para o colégio de manhã, não é, quando não querem acordar. Isso aí a gente põe debaixo do chuveiro, eles de um jeito ou de outro acordam, tomam café e vão. Mas nós, espíritos, ninguém desperta ninguém. Isso tem que vir de dentro para fora. É um processo, né, em que a nossa vontade tem que ser orientada para essa transformação. É o desenvolvimento o ato volitivo, o quanto que eu tenho força de vontade para começar a fazer diferente, para deixar aquelas amizades que não estão me somando nada, para poder agregar alguma coisa importante no meu dia, uma leitura edificante, uma música serena. E nisso a gente precisa realmente ter alguns minutos de solidão para estarmos conosco mesmo, largar um pouquinho o celular de lado e pensar, né, em nós mesmos. Então fica aí o desafio para que a gente possa deixar o público também participar. É muito interessante você trazer para a gente esses ensinamentos de Joana de Ângeles, no qual ela aponta os níveis de evolução do ser humano, esses níveis que nós já percorremos alguns, espero, né? Que estejamos pelo menos no nível 3, pelo menos isso, né? Mas sabemos o quanto ainda precisamos nos esforçarmos para despertar esse eu profundo, esse Deus interior, que a própria Joana de Ângeles se reporta a isso também, que o reino de Deus está em nós e nós temos esse Deus interior, esse eu profundo, que está ainda muito profundo, que isso simboliza o quê? Que nosso coração ainda está um pouco poluído pelos sentimentos, né? Os sentimentos que nos retêm o progresso, que nos aprisiona à terra, à materialidade, ao apego, conforme você mesmo falou, em relação aos bens terrenos. Hoje nós temos uma sociedade voltada para o ter em detrimento do ser. Exatamente. Né? E nós somos espíritos vivenciando uma experiência reencarnatória e precisamos entender isso, porque tudo avança e o progresso é uma fatalidade. Concorda comigo? Inexorável. Pois é. Iremos progredir. Agora, como vamos alcançar esse progresso? Aí é que está a diferença entre uma pessoa e a outra. Então, nos é proporcionado desenvolvimento natural através do amor. Então, passamos pelas dificuldades necessárias do aprendizado e a gente pode comparar sempre com a frequência das escolas, das universidades, na qual, para a gente avançar um nível mais adiante, nós temos que estudar, temos que ter paciência, perseverar, dedicar, ter, sobretudo, disciplina, ou a gente não alcança a nossa meta, né? A meta que nós queremos. E Jesus nos fala, qual é a nossa meta? Nossa meta é Deus, é a perfeição. Isso. A perfeição relativa. Então, nesse processo, nós temos provas. Essas provas da vida são necessárias para o nosso burilamento
tanto quanto para o diamante é necessário que ele sofra todo aquele processo de lapidação para alcançar o brilho que se espera, né? Isso. E aí, qual é o nosso brilho? Nós somos luz. Quando Deus nos criou, Ele visualizou luz, visualizou a angelitude, Ele visualizou o ser que Ele criou. Então, nós somos luzes. É a nossa única fatalidade. É a nossa fatalidade. O que está demorando para que nós possamos perceber que nós somos luzes, né? Esse despertar que Joana tanto nos fala do eu profundo, né? Que enquanto isso não acontece, nós esbarramos nas dores, porque escolhemos e optamos através do processo do livre-arbítrio, e a cada um segundo as suas obras, escolhemos sempre a porta larga da ilusão, né? Então foi Deus que nos castigou, foi Deus que nos fez sofrer, foi Deus que selecionou as pessoas para nascerem umas perfeitas fisicamente e outras com algumas dificuldades de locomoção, de enxergar, de ouvir. Então não foi Deus. Na verdade, se nós estudarmos Joana de Ângeles, todas as obras trazidas pelos espíritos de luz que nos esclarece, ilumina nossas consciências, nós vamos ver que tudo que nos acontece são efeitos ocasionados pela causa que nós provocamos em nossas existências. Eu sempre falo que em momentos simples, ora, se eu comer doce demais, eu vou provavelmente adquirir uma diabetes causada pela minha imprevidência, minha falta de disciplina, meu respeito ao corpo físico que me foi concedido. Então, são essas questões que nos levam, através do estudo da doutrina do Espírito, a despertar a nossa consciência para sermos seres felizes. O Espiritismo, algumas pessoas falam, não, os espíritas querem que as pessoas sejam conformadas com o sofrimento. Ao contrário, a doutrina dos Espíritos quer que nós sejamos felizes. Então, ele mostra qual é o caminho. O que faz com que você tenha dificuldade ao acesso à paz. Ainda que você esteja convivendo com alguém que está dando causa atual ao seu sofrimento, essa causa não está nessa atual existência. Provavelmente não estará. Certo? Então, é um processo que nós temos que refletir, que estudar, que entender. Quando nós entendermos isso, e tudo que Joana de Ângeles, que é ser iluminado, transmite para a gente, e buscarmos nos identificar em qual é o nível que eu estou, se é no primeiro, se é no segundo, e o que eu preciso para fazer para alcançar, porque ela disse aí, através da Vera, quais são os caminhos para que nós possamos alcançar. O que você acha? Joana é maravilhosa, né? Então, eu pergunto a Vera, seriam as dores que são a mola propulsora desse despertar, a necessidade que nós temos para que esse despertamento possa surgir mais rápido? Sim, se essa foi a nossa escolha. Porque nós podemos, ao tomar consciência dessas realidades, tornar o nosso fardo muito mais leve, sem necessidade de tanto sofrimento, mesmo quando, aos olhos dos outros, possamos estar em momentos de grandes provas. E não está. Eu conheço pessoas que estão em momentos assim tremendos de provação, e que qualquer um que de fora observe diz, Deus do céu, como é que essa criatura aguenta estar nessa situação? E conhecendo mais próximo aquelas pessoas, a gente vai ver que para aquela o fardo é leve. Está conseguindo levar aquela prova de uma maneira muito mais rica. E não querem morrer, não.
estão dando o seu máximo para prolongar seu estágio aqui. Então, as dores, elas são necessárias, sim, quando a gente resiste, e só pela dor. Eu lembro os mais antigos que diziam, vai ter que aprender, se não pelo amor, pela dor. Então, é uma escolha. Mas no momento de dor, se a gente perceber que elas sempre trazem a oportunidade de despertar e de retomar o rumo, essa dor vai ser benfazeja, vai trazer muito bem para a gente. Perfeito. Temos aqui uma pergunta de Sandra, aqui de Maceió. Boa noite, Sandra. Obrigada pela sua participação. E a Sandra nos diz: passei 2 meses em coma profunda. Ao despertar, minha vida tomou um novo rumo. Hoje, trabalho com atividades sociais, o que eu odiava antes. Meu relacionamento em casa mudou, sou outra mulher mais feliz. Gostaria de entender o que aconteceu comigo. Por que mudou a minha vida quando eu estive próxima da morte? Que fantástico, né? Sandra, muito obrigada pela pergunta e pela oportunidade de comentarmos a respeito da sua experiência, não é? Em geral, o que nós vamos observar é que quando as pessoas passam por situações assim, provas duríssimas, há como que fosse uma magia, o espírito no seu íntimo, ele é tocado para perceber o real valor das coisas. Quando a gente está muito bem, gozando de saúde, tudo está dando certo na vida, a gente até esquece de rezar para agradecer a Deus. Mas diante de uma situação como essa sua que você passou, ao voltar, ao despertar fisiológico, né, o seu espírito também se deu conta de que tem coisas muito mais valiosas do que aquelas que possivelmente você dava importância antes. Então, é um despertar de consciência. Em geral, acontece com as pessoas que passam por grandes traumas, por acidentes, por estado de coma, como foi o seu caso. Não é o primeiro relato que eu escuto nesse sentido. Então, algo nos toca lá dentro. E nunca a pessoa volta a ser aquilo que era antes. Por quê? Percebeu de uma nova maneira a realidade. E começa a dar valor aquilo que antes a gente não achava que fosse importante. Então, como é o seu caso aí de agora gostar de fazer trabalho voluntário, a alegria que dá, a compensação que a gente sente, a gratidão ao fazer algo por alguém que se sente grato, não tem preço. Então você está de parabéns e siga em frente nesse novo caminho. É muito interessante essas experiências. Eu me lembro que uma vez eu fui atropelada e fiquei 3 meses de cama. Então, a gente começa a refletir, né, em toda a nossa trajetória da vida e perceber, meu Deus, eu tenho que mudar, fazer mais devagar as coisas e prestar mais atenção. Então, esse processo de reflexão, ele também acontece quando nós nos encontramos em coma. E sendo nós espíritos, o espírito se desprende e passa provavelmente a dialogar com outros espíritos na esfera espiritual, tendo muitas vezes aulas, orientações, aconselhamentos de como deve proceder, ou alertando de que sua conduta anterior não estava adequada aos propósitos para o qual ela reencarnou. Porque todos nós temos um planejamento prévio ao retornar aqui à casa, à escola terra, e uma missão a cumprir. E muitas vezes nós esquecemos da nossa promessa, do nosso comprometimento abraçado antes de vir aqui e começamos a fazer ao contrário do que havíamos programado anteriormente. E aí vem uma bênção, e que bênção foi essa maravilhosa para você de ter a oportunidade de retomar
e refazer de maneira diferente, né? Porque você veio com uma nova visão. Você mesmo relatou para a gente que antes você não fazia trabalhos sociais e hoje você já faz trabalhos sociais. E se sente muito bem com isso, né? Pois é. Isso significa que antes você não interagia com a sua comunidade, as pessoas que estavam ao seu redor, e hoje você sente essa necessidade. Significa que você tem um olhar diferenciado, um olhar fraterno e solidário, porque esse despertar do qual Joana nos fala é ter uma nova visão em relação a quem é a minha família. Quando Jesus se reportou, quando ele disse quem é minha mãe, quem são meus irmãos, não é que ele desprezasse a sua família, ao contrário, ele elasteceu o conceito de família para dizer que minha família não são aquelas do laços apenas consanguíneos, e sim também a família espiritual, todas as pessoas, não é? Temos outra pergunta? Então, precisamos, é muito interessante sua pergunta, sua colaboração aqui, participando com essa sua experiência, para que nós possamos verificar a cada dia, segundo Santo Agostinho, fazer essa retrospectiva, essa avaliação. Como foi o meu dia? Eu fui útil às pessoas? Eu cooperei com Jesus para a formação de um mundo de paz, de um mundo fraterno? Então, ele nos aconselha, né, Santo Agostinho, nessa pergunta que é feita, a fazer isso. Ele fazia. Então, quando você entra com essa pergunta, essa sua experiência, isso nos leva a relembrar isso aí, que precisamos realmente rever essas questões. Então, vamos lá a mais uma participação de um ouvinte. Agora a participação é de Sueli, aqui de Maceió. Algumas pessoas sentem que está chegando o dia do desencarne? É muito relativo, não é? Pode ser que sim. Pode ser que não. Vai depender do grau de sensibilidade de cada um, do quanto essa pessoa reflete sobre as circunstâncias, né? E o importante talvez não seja o sentir que está próximo, mas é o refletir o que fizemos e o que estamos fazendo para ter um desligamento mais tranquilo, que vamos fazer, não é? Então, para nós espíritas, a ideia da morte, ela não é assustadora. A gente não leva muito em conta essa preocupação, porque a morte não existe. É apenas uma mudança de endereço cósmico. Então, não nos assusta e temos a consciência de que depois continuaremos e colheremos conforme as nossas obras. É verdade. Muito obrigada pela sua participação, mas nós temos alguns exemplos que podemos citar de pessoas que tiveram a previsão em relação ao seu desencarne, como Chico Xavier, né? Uhum. Chico Xavier, ele vivia já lá e cá, né? Ele vivia tanto no plano espiritual como no plano aqui físico. Então, receio nenhum para ele, era como se estivesse atravessando a rua, ele estava de um lado, atravessando a outra, ele retornando, ele já voltava para casa. Então, ele já tinha consciência da sua partida. O próprio Divaldo Pereira Franco, ele sempre fala para a gente assim, eu tive moratória, não sei o quê, para ficar mais um pouco. Então, os irmãos que têm uma missão, que são pessoas já realmente que compreendem a essência espiritual de cada um, eles não têm dificuldade nenhuma de saber do seu desenlace. Algumas pessoas eu conheci que já sabiam que estava próximo, principalmente aquelas que já estão numa situação de doença
que percebe que não vão resistir muito tempo, né? A grande questão é aquilo que a Vera se reportou nesse instante, que é o como você vai efetuar esse desenlace, né? Esse desprendimento do corpo físico, do corpo perispiritual. Então, quando nós temos uma vida espiritualizada, uma vida sem apego à matéria, então esses laços que unem a matéria ao corpo, ao corpo perispiritual, eles se rompem com facilidade, com serenidade, né? Não é nada brusco. Além de tudo, nós temos muito auxílio do plano maior, daqueles irmãos que nós sempre ajudamos, que estão lá trazendo para nós a consolação, nos recepcionando. A gente percebe isso no filme Ghost. Quem já assistiu teve a oportunidade, né? Embora não seja exatamente o que acontece, mas dá para compreender que o rapaz que acompanhava a moça, que foi abordado por um assaltante e que faleceu, ele foi recepcionado por espíritos de luz em razão da sua aura, que era bondosa. Pelo menos o filme representava de que aquele espírito aquela pessoa era uma pessoa boa, conectada com Deus. Já o outro, que roubou por questões materiais e tirou a vida de um ser humano, ele, já no desenlace dele, ele já foi abordado por espíritos da mesma sintonia dele. Então, ele já sofreu muito mais, já não foi algo confortável. Então, a grande importância é essa, porque para a doutrina dos espíritos, conforme Vera já narrou aí, o desprendimento é um processo natural. Nós nascemos, vivemos, cumprindo o nosso ciclo e desencarnamos, né? O importante é que nós cumpramos o nosso dever cristão, né? E isso torna a nossa consciência muito leve, muito serena. A nossa partida, ela só será leve se nós aprendemos a amar, se nós perdoamos, se nós ajudamos. Então vai ser muito fácil partir. E quando temos a sensibilidade de percebermos que esse momento está se aproximando, é o momento de nós optarmos, né? O que é mais interessante fazer nesse período que eu terei ainda pela frente, né? Como eu vou proceder? É verdade. Nós temos casos, e isso é narrado muito quando a gente estuda a mediunidade, de espíritos que se desprende, faz o desdobramento, vão se despedir dos seus entes queridos. Às vezes as pessoas têm uma percepção: poxa, eu sonhei com alguém vindo aqui me abraçar. Aí depois, logo em seguida, ou ao amanhecer do dia, recebe a notícia de que aquela pessoa desencarnou. E tem alguns exemplos no Livro dos Médiuns relatando justamente alguns casos sobre isso, né? Então, a mediunidade é um processo muito bonito que nos permite compreender como é a comunicação dos espíritos. E o mais legal de tudo é a gente saber que não tem finitude, né? Nossa vida não tem. Pois é, a vida continua. A vida continua, a vida é muito bonita. É preciso que nós entendamos isso, que mesmo diante de nossas dificuldades, nós temos um Pai amoroso, bondoso, que zela por nós. Nós temos anjos guardiões que nesse momento nos acolhe e nos estimula a ouvir a palavra de Deus através da rádio, através das palestras, através de outros cultos de outras religiões, porque a mensagem de Deus pode ser trazida de várias formas. Exatamente. Então, mas nós podemos aprofundar esse conhecimento para nos tornarmos mais leves e serenos, porque muitas vezes nós temos medo, o medo da morte. O medo é o grande empecilho da libertação. Pois é. Nos aprisiona, porque se nós temos medo, nós não vamos entender
o quanto nós temos para conhecer, porque o planeta é tão pequenininho e o universo é tão gigantesco. Mas justamente eu acho, Olga, que o medo, ele é uma consequência também do desconhecido. Exato. As pessoas preferem... Existe um ditado que o povo americano diz que é melhor, que diz assim, é melhor o diabo conhecido do que o diabo desconhecido. Então, na dúvida, como não sei o que me espera, eu prefiro ficar por aqui. É um raciocínio muito materialista, né? Mas, então, qual é o caminho para a gente começar a trabalhar esse medo? É ler. É se informar. Está aí a literatura espírita riquíssima de obras que esclarecem o que acontece depois do despertar, não é? Depois do desligamento. Então, se a gente compreende, esse medo se dissipa. E nós tivemos aqui um ouvinte que nesse instante falou que ficou 2 meses desacordada. Imagine. E retornou à vida. E esse é o processo da vida, né? Vai e volta, né? E mudou completamente. Sempre muda, né? Sempre muda. Que bom que ela aproveitou essa chance, né? Vamos lá, Neuzinha. E nós temos mais uma pergunta de Isabela, aqui de Maceió. Boa noite, Isabela. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação. E Isabela pergunta: o que fazer para despertar meu marido à espiritualidade? Ele é ateu, odeia quando falo sobre a importância de praticar uma religião. O que devo fazer para despertar meu esposo? Muito interessante. Vejamos, a gente acabou de falar, alguns minutos atrás, que ninguém desperta ninguém, né? O despertar é um processo de dentro para fora de cada um. Mas isso não quer dizer que nós não possamos fazer nada pelo nosso próximo, mais próximo. Então, o que a gente pode fazer, o recurso maravilhoso ao alcance de todos é a oração. Mentalização, oração, pedir a Deus que ilumine, porque tudo é possível. De repente, um dia, alguma coisa simples pode fazer esse toque, não é? E ele se dá conta de que precisa compreender melhor a realidade. Então, eu acho que tem que rezar muito, mentalizar nas suas preces. A gente jamais abandona os nossos entes queridos, mas o que a gente pode fazer é conversar com eles, se estiverem encarnados ou desencarnados, dialogar mentalmente, orar e pedir que a espiritualidade amiga opere ali, toque o seu coração, ilumine sua mente, para que lentamente ele vá se dando conta da realidade. O que você acha? Não, é interessante, é assim mesmo que eu entendo. Na verdade, cada pessoa tem um momento de despertar. Você continue perseverando na oração, se possível, fazer o evangelho no lar, né? Mesmo que ele não queira participar. Isso. Porque o evangelho no lar, ele atrai irmãos do plano maior para aquele momento. E eu comecei assim na minha casa. Hoje o Carlos montou a banda Deus Conosco, né? Está aí levando alegria para todo mundo e compondo. Mas ele não acreditava muito, então a gente teve um pouco de dificuldade, e eu comecei a fazer o evangelho no lar com meus filhos, e aí os filhos às vezes precisavam de nosso apoio, e em razão dos filhos a gente foi se unindo na oração, e aí Deus vai mostrando o caminho. É muito interessante. Eu acho que o evangelho no lar é um instrumento importantíssimo para cada residência, porque é um ponto luminoso que se forma, atraindo a atenção de espíritos, muitas vezes que estão querendo dificultar o processo de iluminação em razão de débitos do passado. Então, o evangelho no lar, ele permite que a luz, a harmonia, o estreitamento dos laços familiares fiquem mais fortes,
e com isso você vai conseguir sabedoria, inspiração para encontrar um mecanismo necessário para atrair também o seu ente querido, né? Essa é a sugestão que eu tenho também para dar. E lembremos sempre que o Evangelho no Lar é Jesus conosco, diariamente, diuturnamente, né? É Ele que fica sempre conosco, nos orientando, nos iluminando. Mas temos mais uma pergunta. Mas seria apenas por meio de um trauma ou um coma, como relatado no exemplo dado, que nos possibilita repensar a vida em nossas atitudes? Ou dependeria da maturidade espiritual em se preocupar com essas questões do despertar? E ainda mais uma perguntinha aí para finalizar. Porque tem gente que leva a vida sem essa consciência da necessidade de despertar. Justamente porque o espírito ainda está naquele nível do sono sem sonho, ou sono com sonhos, em que o ego ainda é tão forte, as forças, né, egóicas ainda dominam todo o seu ser, que eles ainda não chegaram no seu momento. Mas, voltando à primeira parte da pergunta, é interessante perceber que não necessariamente a gente precisa de traumas e sofrimentos para despertar. Porque vai depender de um elemento que Joana colocou e que eu mencionei aqui, que é a vontade. Agora, quem ouviu o programa, que já ficou conhecendo, não é, os níveis, e se despertou, não é, de repente, a atenção, o interesse para entender um pouco mais, o que entra no jogo é a vontade de refletir. E Olga falou uma coisa importantíssima, que foi a mensagem de Santo Agostinho. Pode-se fazer esse processo de despertamento repensando todo dia as suas atividades diárias. No final do dia, fazer uma breve reflexão. Como foi meu dia? Se eu botar numa balança as boas ações e aquilo que eu deixei passar, as oportunidades, qual é o prato que pesa mais? Começando por aí, lentamente, nós entraremos num processo consciente de despertamento, sem necessidade de passar por um trauma profundo. Então, entra a força de vontade. É aquilo que falamos anteriormente, nós temos dois caminhos. Porque já que o progresso, ele é o nosso alvo, então, ou a gente progride pelo amor, através do trabalho, do esforço, da dedicação, ou a gente vai progredir pela dor. E, mais uma vez, enfatizando, não que Deus esteja para nos castigar, mas é tudo aquilo que são as nossas escolhas. Então, a semeadura, ela é livre, entretanto, a colheita é obrigatória. Se eu semeio amor, paciência, tolerância, amizade, eu vou colher lindos frutos saborosos, nutritivos, e me reporto a alimento da alma. Mas se eu semeio a maledicência é algo muito pernicioso na sociedade. É sempre são comentários que nós fazemos, são julgamentos cruéis que nós desenvolvemos em relação à conduta de pessoas que muitas vezes não passaram pelo crivo das 3 peneiras. Né? Eu acho que todos os ouvintes conhecem. Então, aí a gente reproduz aquelas palavras em relação a determinadas pessoas que destroem a sua imagem, a sua honra. E quando essa pessoa passa pelos cantos, ela recebe olhares de desdém em razão daquilo que outras pessoas relataram sobre ela. Então, é preciso que a gente verifique o que nós estamos semeando. Estamos semeando o bem
ou estamos semeando o mal? Porque até quando nós não fazemos nada para estagnar essa corrente propulsora do mal, nós também estamos produzindo mal. Por omissão. Por omissão. Então, ora, por exemplo, se Vera chega para mim e fala mal de Neuzinha, e eu não entro na sintonia de Vera, eu quebro a corrente do mal. Não é? E procuro fazer alguma coisa. Por favor, Vera, reavalie essa sua opinião e, por gentileza, não passe adiante, porque Neuzinha não é nada disso. E mesmo que fosse, nós somos espíritas e cristãs, não devemos reproduzir esse tipo de ideia em relação à nossa irmã. Se ela está, por acaso, se portando de maneira reprovável, que possamos ir juntas aconselhá-la. Porque Jesus fala: nenhuma ovelha do seu rebanho se perderá. Então, como é que nós vamos crucificar uma irmã? Não seria uma conduta cristã. Então, eu estaria rompendo e estaria trabalhando, não sendo omissa, aconselhando a Vera a não fazer isso. E Vera, diante de minhas palavras, poderia verificar que realmente não estava agindo corretamente, que iria parar imediatamente com a reprodução disso. Nós vemos isso todo dia nos WhatsApps, as reproduções de mensagens contra as pessoas. Então, isso é um exemplo que eu falo, que nós não sintonizemos com o mal, que não reproduzamos mensagens destrutivas em relação à pessoa, nenhuma, nem aquela que nós achamos que está certa, nem aquela que nós achamos que está errada. Nesse sentido, a gente estará quebrando essa corrente de energia negativa. Então, eu espero que tenha atendido a resposta. E vamos passar para a nossa irmã Vera, fazer suas considerações, em relação ao tema, porque estaremos... O tema é vasto, a gente naturalmente não esgota num bate-papo assim de uma hora. No entanto, eu acho que é importante, para finalizar, deixar um alerta de que nós todos sabemos, das profundas transformações que o planeta vem passando. Isso. Então, o planeta, em breve, estará totalmente modificado na sua psicosfera e na sua forma, inclusive, geológica. Não irá comportar mais aqueles irmãos que estiverem em faixas vibratórias muito baixas. Então, o momento de despertar é a chance que nós estamos tendo de reavaliar nossos valores, as nossas ações, o que estamos fazendo com as nossas oportunidades, o tempo que nós temos, como é que nós estamos gastando o nosso tempo aqui, porque talvez seja a última chance de cada um de nós. Não voltaremos a encarnar no planeta, porque ele estará numa outra faixa de luz e de vibração, e a hora é esta. Eu queria deixar esse recado para cada um avaliar o seu nível de despertamento consciencial e o que puder fazer, simplificando sua vida, renovando sua escala de valores, reservando tempos de solidão, de reflexão, reservando tempo para o Evangelho no lar, para uma atenção de qualidade aos nossos mais próximos, nossos filhos, nossos familiares. Com isso, nós estaremos num processo de despertamento. É verdade. Então, muito obrigada, Vera, por você estar aqui conosco, compartilhando esses seus estudos efetuados com muita seriedade, dedicação, que possamos contar com mais vezes a sua presença aqui conosco, e os nossos ouvintes, com certeza, querem também. Então, Neuzinha, suas considerações. Nossa, foi maravilhoso. Eu espero que todos nós possamos aproveitar esses ensinamentos e principalmente aplicá-los na nossa vida, porque são pérolas que foram dispensadas a todos nós. Então, aproveitemos a oportunidade
É tempo de despertar. Exatamente. É tempo de despertar. Isso. Então, uma boa noite, Olga. Boa noite, Vera. Volte sempre a estar conosco. Que nós possamos estar juntas mais vezes. Boa noite, Márcio. Mais uma vez agradeço pelo seu trabalho, pela sua dedicação à RBE. Que Jesus o abençoe e o proteja sempre. Um beijo grande para os nossos ouvintes de Maceió, em especial para a Sueli, para o meu filho Vitor João, lá em Brasília, que está ligadinho conosco. Um beijo e continuem nos dando essa audiência que é muito importante. Obrigada pela participação e até a próxima. É isso, então agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade coordenadora dos nossos trabalhos, que nos ajuda, nos impulsiona, nos fortalece, para que estejamos sempre aqui, todos alegres e esperançosos, realizando esse lindo trabalho. Agradecemos a todos os cooperadores de nossa rádio, ao Márcio Eduardo, que está aí no comando, e a todos vocês, queridos ouvintes, que fazem com que nossa audiência cresça cada vez mais. Um beijo fraterno em todos os corações e agradecendo mais uma vez a Vera, e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.